de gravar a reunião, voltou a gravar agora. Vamos continuar então. A gente tem as aulas no formato assíncrono, e essas aulas são especificamente para vocês estudarem, para vocês realizarem as atividades de vocês. A gente vai ter essas aulas no formato assíncrono e também as avaliações dessas aulas de vocês. A avaliação não é uma coisa que eu tenha fechado ainda. Por quê? Eu não tenho claro ainda como deverá ser essas avaliações. A avaliação, pessoal, apesar de que quando a gente é aluno, a gente acha que é para dar uma nota para a gente, o objetivo da avaliação é identificar se vocês estão ou não entendendo o assunto. E até agora eu ainda não pensei num formato bom o suficiente para identificar se vocês estão ou não entendendo o assunto. Até o momento, eu estou pensando em fazer o que eu botei aqui no slide. Acredito que todos vocês estão conseguindo ler aí em casa, que é a parte de entrega de trabalhos, responder a questionários, e se isso não vier a funcionar, outros métodos dependendo do rendimento de vocês. Bem, que outros métodos podem ser esses? Uma das coisas que eu estava pensando em fazer com vocês é vocês gravarem um vídeo de vocês fazendo alguma atividade e me mostrarem esse vídeo. Tá ali, você pega o celular, né, mostra que é você que está fazendo, filma o rosto de vocês, depois bota para o computador e faz o que tem que fazer a atividade que eu pedi. Um dos formatos é esse. Ainda não tenho fechado se vai funcionar dessa forma ou não. Isso, como eu estou falando com vocês, a gente vai ter que decidir isso aqui com a experiência que a gente vai ter durante as aulas. Chegou mais alguém aqui que eu não notei? Bem, vamos lá. Essa é a parte aqui de planejamento. Essa parte de planejamento que eu tenho aqui com vocês. O que a gente vai trabalhar aqui? Qual o objetivo dessa aula aqui com vocês? Eu tenho dois objetivos bem claros aqui com vocês, certo? A gente vai trabalhar duas coisas bem claras. Uma é revisar o que a gente já estudou. Isso eu quero que seja uma revisão rápida. E outra coisa vai ser abordar o tema de recuperação de dados. Eu tinha comentado rapidamente isso com vocês naquela reunião que a gente tinha tido na semana passada, se não me engano, na quarta-feira. Mas esses daqui vão ser basicamente as duas coisas que a gente vai fazer. Vamos ver como é que a gente vai fluir aqui na aula, porque se a gente fluir bem, se a gente conseguir fazer as atividades num ritmo bom, então pode ser que aí eu coloque outras atividades para a gente fazer. A gente pode trabalhar lá como formatação, a formatação avançada de dados, ou outras atividades que a gente pode trabalhar aqui também. Essa parte de recuperação de dados é uma parte muito legal da disciplina, e muito legal que eu estou falando ela é interessante e é uma forma de vocês conseguirem como é que eu posso dizer? Vocês conseguirem dinheiro, né? Era isso que eu estava pensando aqui. Por quê? As pessoas trabalharem com dados é muito normal hoje em dia. E é fácil você encontrar alguém que perdeu algum dado e não gostaria de ter perdido esse dado, óbvio. Então, vocês terem a capacidade, vocês terem os instrumentos, vocês saberem como realizar um procedimento para recuperar os dados, é uma forma muito interessante e muito prática de vocês conseguirem fazer dinheiro. E vocês conseguirem um recurso para que vocês consigam trabalhar. Então, essa aula é muito interessante por causa disso. A própria forma de recuperar dados é interessante. É relativamente simples, não é um negócio, como é complicado isso, muito difícil. Não, não é tão difícil assim, é um negócio relativamente simples, mas que não é qualquer pessoa que trabalha com computador que consegue ou até mesmo sabe que isso é possível de ser feito. Então é uma coisa legal para vocês conseguirem recurso para trabalharem, tá certo? Tô indo muito rápido, pessoal, tá muito complicado, tá difícil aí de acompanhar, né? Falem aí no chat, por favor.
Highland saiu aí da aula, eu fiquei até preocupado. Vixe, Maria, o negócio tá tão difícil aqui, o pessoal já tá até saindo. Por favor, falem no chat aí se tiverem tudo ok, Douglas. Obrigado, Raíssa. Valeu, Douglas. Vamos lá, pessoal, continuando. Bem, então, esses são meus objetivos gerais, né? A princípio, esses são os dois objetivos gerais que eu tenho na disciplina. A gente dá uma revisada no que a gente fez, porque passou muito tempo desde que a gente teve em sala de aula trabalhando. Então, eu quero dar uma revisada com vocês no que já foi estudado e abordar essa parte do tema de recuperação de dados. Certo? Depois disso, eu vou vir aqui para a parte de objetivos específicos. O que é esse? O que são esses objetivos específicos? Bem, como eu falei para você, né, a gente tem esses dois temas gerais, esses dois temas grandes que a gente tem que abordar. Como é que nós vamos abordar esses dois temas grandes? O que a gente vai fazer para poder trabalhar com esses dois temas grandes? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com... A gente vai trabalhar com Linux. Se vocês não tiverem Linux na casa de vocês, isso não é problema, porque os dois objetivos específicos iniciais, eles são exatamente para vocês utilizarem um Linux sem precisar instalar o Linux no computador de vocês. É muito comum hoje em dia, pessoal, a gente ter uma... eu não sei se vocês, quando trabalharam com instalação de computadores, vocês utilizaram CD ou pendrive. CD é muito normal a gente trabalhar no laboratório porque é prático e barato da gente trabalhar. Quando a gente está dando aula lá no IFRN, eu particularmente faço muito isso com meus alunos trabalharem com CD. Mas a forma mais comum de instalação de sistemas operacionais hoje em dia é através de pendrives. E não é um problema porque não muda muita coisa da instalação de um para o outro. Isso não é um problema de fato. Mas a questão do pendrive é que ele tem uma coisinha que deixa muito mais prático de trabalhar para a gente trabalhar aqui. É porque você consegue usar o Linux sem precisar instalar o Linux no computador. Você consegue executar o Linux do próprio pendrive. E é isso, e essa ideia que eu quero trabalhar com vocês. Vocês vão ter um pendrive para as aulas de vocês aqui do curso. Então, eu vou ensinar vocês como criar um pendrive e como acessar esse pendrive no computador, de forma que vocês possam trabalhar com o computador, com o Linux, sem precisar instalar esse Linux no computador de vocês. E fazer alterações nesse sistema operacional ali do Linux, sem dificuldade nenhuma, com o computador de vocês, sem ter nenhuma dificuldade e tal, tá? Problema de quebrar um sistema operacional, alguma coisa do tipo, sem vocês precisarem se preocupar com isso. Então, claro isso que eu falei agora, pessoal, ou não? Por favor, novamente, pode botar lá no chat. Se vocês não estiverem entendendo o que eu falei, pode perguntar lá no chat, por favor, perguntem, que eu vou aqui fazer o possível e impossível para tentar explicar para vocês. Beleza. Então, eu vou ter aqui a parte de criação com pendrive bootável. É a primeira coisa que a gente vai trabalhar. Eu tenho um vídeo que tá para sair agora. Eu programei, na verdade, para ele aparecer aí para vocês no Google Sala de Aula, agora de 8 horas. Então, de 8 horas, é a ideia que eu tenho aqui na hora de acabar essa aula, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter o Google Sala de Aula, dois videozinhos lá explicando como é que a gente faz essa parte inicial de criação do pendrive bootável. Essa criação do pendrive bootável, eu quero ir com bastante calma com vocês. Eu poderia passar todos os vídeos, eu fiz alguns vídeos, né, para poder explicar isso daí. Eu fiz alguns vídeos para poder explicar isso para vocês, mas eu não quero chegar e colocar todos os vídeos para vocês de forma rápida. Eu quero ir com calma com vocês e tal. Primeiro a gente vai ver um vídeo aqui, 2 vídeos, e ver se vocês conseguem fazer o que eu estou pedindo ou se não conseguem fazer o que eu estou pedindo. Aí, dando certo, aí eu vou
aumentando, colocando mais vídeos. Se, como eu estava falando com vocês, as coisas fluírem bem, aí eu começo a postar vídeos mais rápidos para que a gente consiga avançar mais rápido no conteúdo. Se a gente não conseguir fluir bem, não, aí eu vou continuar colocando os vídeos de forma devagar, de forma lenta. Eu não quero que vocês fiquem assustados e tal, achando que vai ser uma coisa muito complicada, muito difícil, que vocês não vão conseguir fazer porque vocês estão à distância. Não quero que vocês se preocupem com isso, não quero que vocês fiquem aperreados, como eu costumo dizer. Eu quero que vocês tentem fazer de forma calma, de forma pausada, para a gente não ter problema, para a gente não ficar estressado durante essas aulas. Bem, criação do pendrive bootável. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, mas ele se refere exatamente, né, a bootável, boot, na verdade é iniciar em inglês. Então, bootável brasileirando a palavra, é exatamente a gente fazer um pendrive que seja inicializável, né, que a gente consiga inicializar o computador pelo pendrive. A gente pode fazer isso, e depois de colocar esse pendrive bootável, a gente pode chegar e começar a fazer a instalação do sistema operacional por esse pendrive. Só que também tem a possibilidade da gente poder fazer a utilização desse pendrive. E quando eu digo utilização, é a utilização do sistema operacional que está ali instalado. Eu vou trabalhar com vocês com o Linux, mas ele não é o único sistema operacional que a gente pode utilizar no pendrive bootável. A gente pode fazer isso o Windows também. O Mac, eu acredito que também dá para fazer. Nunca fiz com o Mac, mas eu acredito que não seja nenhum problema dê para fazer também com o Mac um pendrive bootável. Dependendo de como for a velocidade aqui das aulas, eu pretendo fazer com vocês, colocar vídeos com outro sistema operacional além do Linux, fazer um pendrive com outro sistema operacional, no caso o Windows, né, o outro sistema operacional. Mas eu quero ver como é que vai ser aqui com vocês, a velocidade aqui, para saber se vai dar tempo da gente fazer, se não vai dar tempo. Então, vamos com calma agora, vamos ver como é que a gente vai. Eu vou apresentar também os softwares. Bem, eu vou passar aqui, né? Esse é o objetivo específico aqui do começo. Criação do pendrive bootável, acessar o Linux através do pendrive. Isso aqui é a parte bem introdutória, para a gente poder preparar o hardware que vocês têm, o que vocês têm aí na casa de vocês, para as nossas aulas. Depois disso, a gente vai para outro objetivo específico que está relacionado com a parte de revisão. Aquelas duas partes ali do objetivo específico, é como se a gente estivesse preparando a casa de vocês para a gente poder ter as aulas. Preparar ali o material de vocês para a gente poder começar as aulas de fato. Essa parte aqui, instalação de softwares no sistema operacional do pendrive, é a parte de revisão, né? É aquilo que eu fiz com vocês em sala de aula. Como é que a gente instala um software aqui via terminal? A gente usou o apt-get, o snap, que foi aquilo que eu estava falando com vocês lá na sala de aula. Mas se ele não tiver nos repositórios do apt-get, como é que a gente faz para fazer a instalação desse sistema operacional? Perdão, como é que a gente faz para fazer a instalação desse programa que não está no repositório do sistema operacional? Bem, então eu vou lá, tenho que adicionar um novo site ao repositório do meu sistema operacional. Bem, a gente já fez isso, e minha intenção é dar uma revisada com vocês nesse assunto novamente. Depois a gente fazer a instalação desses softwares e tal, ver como está indo, aí eu vou passar para vocês quais são os softwares que a gente precisa para fazer a recuperação de dados. Eu vou ensinar também como é que é ali a parte teórica da recuperação de dados, como é que você consegue recuperar um dado que já foi apagado, como é que isso funciona. Mas essa parte aqui, como é uma coisa que vocês já viram e tal, vocês vão estar revisando, eu quero ver como é que vocês vão se sair, principalmente nessa parte remota. Se a gente vai conseguir acelerar o passo aqui, se não, se vai ficar muito complicado, se está faltando muita coisa e tal, para vocês relembrarem. Então, é uma coisa que eu estou bem... a palavra não é receoso, mas na verdade é curioso. Curioso para saber como é que vocês vão se comportar, dado que é um assunto que vocês já viram, que é um assunto que vocês já trabalharam. Então, a princípio, vocês teriam uma familiaridade maior com esse assunto, apesar
esse tempo todinho que a gente está afastado aqui, que eu não tenho comunicação com vocês. Mas eu acredito que vai ser uma coisa interessante para a gente poder trabalhar. Vamos lá. O outro objetivo específico que eu tenho aqui com vocês é a parte de realização de recuperação de dados e deletar dados de forma permanente. Como eu falei com vocês, a gente tem a parte de recuperar dados. E bem, você tem um dado ali no computador, alguém chega por algum motivo, deleta esses dados, seja por acidente ou seja até de uma forma criminosa mesmo, alguém vai lá e deleta alguns dados. Eu já vi isso algumas vezes acontecendo e é sempre uma coisa bem difícil. Eu costumo dar um exemplo, eu não sei se eu já falei isso com vocês, porque eu sempre falo, dou esses exemplos em sala de aula, né, mas eu não sei se eu cheguei a comentar esse exemplo com vocês sobre recuperação de dados. Eu sempre dou um exemplo de, imagine que vocês estão fazendo o RPP de vocês. Tá lá, vocês passam 6 meses fazendo esse trabalho. Lá, Douglas está fazendo o trabalho ali, passa 6 meses fazendo esse trabalho de forma remota. Aí tá lá no computador de Douglas, o que acontece? Dá um problema no computador de Douglas, apaga o HD dele todinho. Você perder 6 meses da sua vida fazendo um trabalho e esse trabalho ser apagado dessa forma, é um negócio bem triste, né? Todo mundo vai concordar comigo com relação a isso. É uma coisa sofrida. Todo o trabalho que você fez, está tudo ali gravado, pronto. Tudo perdido assim por um problema besta. Bem, a princípio, as pessoas podem achar que isso é uma coisa que é irremediável, né? Que é não há o que se fazer em relação a isso. Perder o Playboy. Mas, na verdade, o que a gente pode fazer é utilizar as ferramentas ali do computador, os softwares disponíveis e recuperar esses dados. Recuperar esses dados e selecionar ali o que a gente vai precisar ou o que não vai precisar dos dados que foram recuperados. Bem, essa é a primeira parte, né? Essa parte de recuperação de dados. Como eu falei com vocês, eu vou mostrar como é que isso é possível, vou mostrar softwares para fazer isso, vou mostrar softwares que vocês podem usar no Linux, que é o que eu aconselho, e softwares que vocês podem usar no Windows, que infelizmente a maior parte deles são pagas, então fica mais complicado a gente utilizar, mas eu vou ver como é que eu mostro para vocês. Bem, a gente pode utilizar dessa forma para recuperar os dados. E também eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem deletar dados de forma permanente. Como eu estava falando, né, eu dou sempre esses exemplos para vocês. Imaginem que vocês... Imagine o seguinte, alguém chega e escreve um número de uma senha de banco no computador. Ela escreve aquele negócio ali, escreveu no computador, salvou, no outro dia ela chega e já apaga aquilo. Ela apagou, mas, no entanto, essa senha ela pode ser recuperada. E como a senha pode ser recuperada, quando ela vender esse computador, ou o computador for para quebrar e não tiver mais conserto, alguém pode pegar aquele HD e recuperar os dados daquele HD, inclusive com o quê? Com aquela senha que eu estou falando, que a pessoa chegou, salvou e depois apagou. Então, é interessante que, quando você tem alguns dados mais sensíveis, mais delicados, que quando você apagar esses dados sejam de fato apagados. Eu estou falando em senha de banco, mas acontece de hackers roubarem celulares de pessoas e, quando roubam esses celulares, roubam os dados que estão dentro daqueles celulares. E dados podem ser fotos íntimas, podem ser dados íntimos, dados particulares, mensagens particulares dentro daquele celular. Então é uma coisa sensível quando a gente está falando nisso. É uma coisa interessante que vocês que vocês tenham ideia como poder apagar de forma permanente informações de uma determinada mídia, de um determinado hardware. Então, essas duas coisas que a gente vai trabalhar aqui na parte de recuperação de dados. Essa parte de recuperação de fato de dados,
como também essa parte de a gente remover os dados de forma permanente. Pessoal, novamente eu vou pedir aí para vocês me responderem no chat, ou se quiserem também abrir o áudio, se está tudo ok, se está dando para compreender, se está fácil, se está difícil. Por favor, digam aí no chat ou falem aí. Valeu, Douglas. Valeu, Railane. Professor, eu estou gostando da ideia. Era uma coisa que eu já estava querendo realmente aprender, né? Já estava interessado, já tinha andado precisando um tempo e gostei. Ótimo, Raíssa. É uma coisa bem útil isso, Raíssa. É uma coisa que a gente consegue. É uma coisa que a gente consegue realmente vislumbrar, né? Pensar em formas de a gente conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Recuperando dados que foram perdidos pelas pessoas. Então, é uma coisa muito interessante e uma coisa bem legal da gente trabalhar. Mas, bem, para a gente poder trabalhar com isso, para a gente poder lidar com isso e fazer essas coisas funcionarem, a gente vai primeiro ter que montar o sistema operacional que eu quero que vocês montem no computador de vocês. E a gente vai fazer isso utilizando um pendrive. Que é essa parte aqui de criar um pendrive bootável. A gente vai ser a aula de hoje. A aula de hoje e a aula de amanhã também, na verdade. Porque, como eu estava falando com vocês lá no começo, né? Eu quero ver como é que vai ser esse feedback, como é que vai ser esse retorno de vocês dessa aula, da próxima aula. Então, eu tenho aqui a parte de criação do pendrive bootável. Eu vou passar os vídeos para vocês agora, de 8 horas. Depois disso, o que eu vou fazer é passar um vídeo amanhã para vocês, que é para finalizar essa parte aí da criação de pendrive bootável. Eu vou fazer isso e esperar ali que dê certo para que vocês tenham tempo e vocês sintam se vocês estão conseguindo fazer, se vocês não estão conseguindo fazer. O software que eu vou utilizar para vocês é o software que está aparecendo aqui nessa imagem. Apesar de estar pequenininha, não se preocupem com isso. Lá no o vídeo que eu vou passar para vocês, tá? Um nome grande e tal, não tem nenhum problema, vocês vão conseguir saber qual é o software. Que o nome desse software é software Rufus. Talvez alguns de vocês já tenham utilizado esse software para poder criar pendrives bootáveis. Outros de vocês não. Como eu não posso garantir que todos vocês saibam, o que eu vou fazer vou começar do básico, vou mostrar toda a parte do comecinho para que todos vocês possam utilizar esse software e saibam utilizar esse software. Não vou entrar de forma aprofundada no software Rufus. Ele tem algumas configurações ali no software, algumas configurações avançadas. Eu não vou entrar nessas configurações avançadas. O que eu vou trabalhar com vocês é a parte básica ali do software, para a gente poder criar um pendrive bootável. E, criando esse pendrive bootável, a gente vai trabalhar com a parte que é mais importante aqui para a disciplina, porque a criação do pendrive bootável, na verdade, não é a parte da disciplina, mas eu preciso que vocês criem um pendrive bootável para que vocês possam trabalhar nas outras partes, que é quando a gente vai utilizar o live, né, que é utilizar o sistema operacional do próprio pendrive. Então, quando isso acontecer, a gente vai ter um pendrive com o sistema operacional e a gente vai fazer as alterações no próprio pendrive. A gente vai usar o sistema operacional, o Linux que abre no computador, vai abrir o Linux no computador de vocês, e esse Linux vai ser o próprio pendrive que vai estar funcionando do próprio pendrive. Eu acredito que isso vai trazer umas facilidades para a gente. Isso vai permitir com que a gente tenha mais flexibilidade, mais facilidade para a gente trabalhar. No caso, eu vou precisar que vocês utilizem o maior pendrive que vocês tiverem. Quanto maior o tamanho do pendrive, mais espaço vocês vão ter para gravar softwares ou arquivos nesse sistema operacional do pendrive. Se o espaço for muito reduzido, o que a gente vai ter que fazer é instalar um software. Se a gente instalar vários softwares, né, que é o que a gente vai fazer, a gente vai ter que remover alguns softwares
para poder instalar um novo software. Então, o ideal é que a gente trabalhe com isso a gente trabalhe com isso com o maior pendrive que vocês tenham disponível. O Linux, ele ocupa 2 GB do pendrive. Então, os pendrives modernos, em geral, eu não me lembro, eu acho que não vende mais pendrive com menos de 8 GB. Então, vocês vão conseguir ali uns 6, 4 GB de espaço para trabalharem com os sistemas operacionais de vocês com os menores pendrives. Dá para trabalhar? Dá para trabalhar. Mas se vocês tiverem um pendrive maior que vocês possam utilizar, é melhor ainda. Bem, como eu estava comentando anteriormente, pendrive bootável pode ser utilizado para vários sistemas operacionais, não só o Linux, que é o que a gente vai trabalhar. O Windows também dá para fazer isso, dá para trabalhar com pendrive bootável. Minha intenção é que dê para fazer para a gente possa trabalhar, né, com os dois. Mas, novamente, dado que toda a forma nova de ensino, né, dado que eu tenho vocês aqui, eu quero sentir como é que vocês vão progredir na turma, eu quero ir com calma com vocês. Se a gente conseguir ver, se eu ver que a turma está progredindo bem, aí beleza. Eu vou mostrar como é que a gente faz a instalação de outros sistemas operacionais além do Ubuntu. Que outra coisa que eu tenho que comentar com vocês, né? Eu acredito que todos vocês saibam, se não souberem, não existe somente um sistema operacional Linux, né? A gente tem várias versões do sistema operacional Linux. Vocês têm o Debian, vocês têm o Mint, vocês têm o Red Hat. Existem vários tipos diferentes de sistemas operacionais baseados no Linux. O que eu vou trabalhar com vocês vai ser o Ubuntu. Eu vou pegar a versão mais nova do Ubuntu, e com essa versão mais nova do Ubuntu, que é a 20.04, eu vou fazer as atividades que a gente tem para fazer aqui. Vamos lá, pessoal. Essas atividades, elas... Lembrem-se sempre, pessoal, essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, elas estão todas no vídeo, elas estão gravadas aqui, está tudo sendo gravado aqui nessa aula. Então, vocês vão poder rever essa aula quantas vezes for necessário. E, além disso, o vídeo que eu gravei para vocês, mostrando como é que vocês usam o Rufus, como é que vocês fazem a instalação, essas coisas também estão gravadas. Já estão gravadas, estão disponíveis para vocês. Então, não se preocupem se alguma coisa que se eu estiver falando alguma coisa muito rápida, se vocês perderem alguma coisa que eu estou dizendo aqui, sei lá, porque caiu na conexão, não se preocupem com isso. Vai estar disponível isso para vocês estudarem depois da aula. Eu vou parar a aula agora. Falta 5 minutos para as 8 horas. Eu vou ali tomar uma água, minha garganta está reclamando aqui, mas de 8 horas, eu quero que vocês deem uma olhada lá no Google Sala de Aula. Lá no Google Sala de Aula vai estar disponível 2 vídeos para mostrando como é que vocês fazem a parte básica ali, né, de vocês baixarem o sistema operacional, baixarem a ISO do sistema operacional e baixarem o Rufus para vocês começarem a fazer a instalação do sistema operacional, do pendrive bootável. Eu quero, bem, eu vou dar essa saidinha agora aqui da frente do computador. Se quiserem também beber um copo d'água, fiquem à vontade aí. Eu não sei como é que está a situação de vocês. Mas, depois disso, eu quero que vocês dêem uma olhada no vídeo. Eu quero que vocês me falem sobre o que vocês acharam ali do vídeo, se está fácil entender, se não está fácil entender. Não é uma coisa muito elaborada. Infelizmente, eu não sou o mago dos vídeos para fazer um negócio ali muito elaborado. Mas eu gostaria que vocês me dessem uma opinião sobre como é que está ali o vídeo, se está complicado ou se não está complicado. Eu tentei fazer ali bem inicial, tentei fazer uma coisa assim mais básica, mas se mesmo assim não tiver um negócio, se é um negócio que vocês achem, qualquer um de vocês acharem que tiver complicado, qualquer que seja essa complicação, por favor, me falem para que nos próximos vídeos eu já resolva esse problema e tente fazer de forma que fique mais fácil de vocês entenderem, mais fácil de vocês trabalharem. Ok, pessoal? Claro isso. Novamente, por favor, falem no chat ou, se vocês preferirem, podem abrir o microfone.
Obrigado pelas respostas, pessoal. Certo. Eu programei aqui de 8 horas, estrategicamente de 8 horas, porque eu imaginei que essa aula aqui iria acabar mais ou menos nesse horário. E eu espero que vocês. Eu não acredito que nesse sistema de ensino seja possível fazer aulas prolongadas só comigo falando. Uma das coisas que o ensino à distância ele é necessário que haja um envolvimento maior dos estudantes. Envolvimento maior significa dizer que os estudantes têm que ser mais ativos na hora que está aqui ocorrendo a sala de aula. Isso não significa dizer que vocês têm que falar aqui quando na sala, mas que vocês têm que estudar mais do que me ouvirem. Então, o que eu vou passar para vocês é esse videozinho agora. Eu pretendo passar outros vídeos que não sejam comigo, né? Outras pessoas falando sobre fazer CD bootável, fazer instalação de sistemas operacionais, exatamente para que vocês tenham outras possibilidades de estudo, além do que eu estiver passando para vocês. Tanto vídeo como também textos falando sobre isso, certo? E bem, eu vou ali tomar um copo d'água, pessoal. Em 2 minutos eu volto aqui para frente da tela, tá certo? No meu relógio aqui, se vocês puderem ver, ops, no meu relógio aqui é 19h59. De 8 e 2 minutos, eu vou estar aqui de volta na frente do computador para falar com vocês, tá certo? Se vocês quiserem conversar, fiquem à vontade, não se preocupem. Esse espaço aqui também é de vocês, para que vocês se comuniquem, para que vocês interajam, conversando por voz, e se quiserem também por texto. Fiquem à vontade, pessoal. Certo? Até mais. Também, Raíssa, também voltei. Já dei uma olhada no vídeo. Vou olhar.
Pessoal, eu vou parar aqui a gravação do vídeo. Se surgirem dúvidas, eu vou pedir que elas sejam seguradas até eu voltar a gravar o vídeo novamente, exatamente para a gente poder pegar essa questão de dúvidas, gravar essa questão de dúvidas para que outras pessoas possam rever as dúvidas e possam tirar suas próprias dúvidas, tá certo? Mas por enquanto eu vou parar aqui a gravação.